O que é vigorexia? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu tô de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vigorexia. Eu fui convidada para participar do Super Pop com a Luciana Gimenez e lá a gente falou muito sobre a busca do corpo perfeito. E eu acabei citando sobre a vigorexia, como é um tema que eu não tinha trazido no canal, a gente vai aprofundar um pouquinho nele hoje. Infelizmente, a gente vive a ditadura do corpo perfeito, em que a gente associa felicidade a músculos grandes, a corpos magros e sem gordura. Nós temos uma hipervalorização da aparência e uma associação de sucesso a quem atinge esse corpo. No caso das mulheres, não ter um corpo esbelto é interpretado por muitas pessoas como uma falta de controle, como se quem fosse magra tivesse controle, sucesso e felicidade, e quem fosse mais cheinha ou mais gordinha remetesse a fracasso ou infelicidade. A mídia acaba assumindo um papel fundamental nessa pressão pelo corpo perfeito, seja através de anúncios, de entrevistas, das novelas, e o maior problema é que esse ideal de beleza ele é inatingível, não existe o corpo perfeito. Então, isso acaba destruindo a nossa autoestima e gerando uma autorrejeição, né? Uma guerra contra o espelho. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 300 milhões de pessoas estão insatisfeitos com o próprio corpo. A hipervalorização da estética acaba afetando a nossa forma de relacionamento com o mundo. Isso faz com que a nossa existência, algumas vezes, acabe se resumindo a dietas, exercícios físicos intensos, buscas por procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, sempre buscando esse corpo perfeito, esse corpo ideal. Isso acaba se transformando numa obsessão. E aí a pessoa muda o estilo de vida dela por conta disso. Nós precisamos então ficar atentos a esses excessos e ter em mente sempre os nossos limites nessa busca por esse tão desejado corpo perfeito. Eu já fiz um outro vídeo falando da anorexia. Ela é caracterizada por uma perda intensa de peso decorrente de uma dieta alimentar extremamente rígida, com uma busca desenfreada pela magreza, né? E tem uma alteração da imagem corporal. Então o indivíduo se olha no espelho e ele se vê gordo, sendo que ele já se encontra extremamente magro. A atividade física intensa também pode aparecer dentro da anorexia. Já na bulimia, existe essa grande preocupação com o corpo, com a imagem corporal, mas a pessoa não deixa de se alimentar. O que ela faz é, ela ingere quantidades excessivas de comida, no que a gente fala de episódios de compulsão alimentar, e em seguida, como ela se sente mal, ela usa de métodos para evitar esse ganho de peso, como uso de laxantes, indução de vômito, uso de inibidores de apetite, que são aqueles remédios para emagrecer. A vigorexia ela é muito semelhante a esses transtornos alimentares, porque ela é caracterizada por uma distorção da imagem corporal associada a uma prática intensa de atividade física. Nesses casos, as pessoas evitam aquelas atividades aeróbicas como caminhada, bike, que fazem perder caloria, porque as pessoas não querem, elas querem ganhar massa magra, elas têm uma preocupação com o corpo, então elas usam dietas hipercalóricas com o intuito de aumentar a quantidade de músculo, usam muitas vezes suplementos sem orientação médica e em grande parte dos casos usam também os anabolizantes. As pessoas com vigorexia, elas vão se descrever como magras ou fracas, quando na verdade elas já têm uma musculatura intensa, são aquelas pessoas mais fortes que a gente vê na academia. Em certos aspectos, a vigorexia e a anorexia nervosa, elas são muito semelhantes, porque a gente tem essa visão alterada de si mesmo. Então, enquanto a pessoa anoréxica se olha no espelho e se vê gorda, sendo que ela já está extremamente magra, a pessoa com vigorexia se olha no espelho e se enxerga magra, sendo que ela já está extremamente musculosa. Um grande problema é que quando a gente olha para o espelho, o que a gente vê é o que a gente imagina que os outros veem quando olham para a gente. Então, se eu tenho uma mudança, uma alteração na forma como eu me vejo, eu passo a acreditar que todos ao meu redor também me veem daquela forma.
A vigorexia, ou dismorfia muscular, que é o outro nome dela, ela já se encontra no manual de diagnóstico que a gente chama de DSM-5. Só que ali ela se encontra no grupo dos transtornos obsessivos compulsivos. Por quê? Porque nós temos essa preocupação excessiva da pessoa com a estrutura corporal, acreditando que ela é muito pequena ou que ela não é suficientemente musculosa. Quando eu falo obsessivo, eu quero dizer que tem uma obsessão. O que é isso? É quando eu tenho um pensamento repetitivo, que ele vem mesmo que eu não queira apresentar e ele me traz desconforto quando eu penso. A vigorexia acomete mais homens e numa faixa etária entre 18 a 35 anos. Mas isso não quer dizer que as mulheres também não possam ter esse tipo de transtorno. Os indivíduos com vigorexia, eles sentem muita vergonha da sua aparência física e em muitos casos eles vão ter a falsa impressão de que as pessoas estão até comentando desse defeito que ele acredita que ele tem. Esse sentimento de inadequação é que leva ele a praticar exercício físico de uma forma intensa, levando muitas vezes a várias lesões físicas ou musculares, porque eles só conseguem parar a hora que eles estão muito fadigados ou tem uma dor atrapalhando. A pessoa com vigorexia, ela vai passar a apresentar um desinteresse por atividades que não estejam ligadas a esse treino excessivo. Então ela começa a se afastar dos parentes, dos amigos, colegas de escola ou mesmo do trabalho, porque a atenção dela está toda voltada só para a prática de atividade física. Ela não vai se interessar por nenhuma outra atividade ou relacionamento que possam interferir nesse propósito dela de treinar duro o tempo todo. Tá, Maria Fernanda, mas eu pratico atividade física, será que eu tenho vigorexia? Porque eu não me sinto bem o dia que eu não vou na academia, isso é uma doença, não é? Nós vamos saber que a busca pela saúde foi ultrapassada e virou uma obsessão pelo corpo perfeito quando eu tiver prejuízos, ou seja, para mim ou para as pessoas que comigo convivem. Então, deixei de casamentos, bares ou restaurantes, ou seja, estou deixando de conviver socialmente porque eu não quero comer, ou então porque eu não me sinto bem com o meu corpo e acho que nenhuma roupa vai ficar legal, eu já acendo uma luz vermelha. Epa, posso ter algum transtorno ali por trás. Quando a minha vida se resume a apenas buscar esse corpo perfeito, não tenho mais interesse por outras coisas, opa, outro sinal de alerta. E principalmente quando eu tenho uma distorção da imagem que eu faço de mim mesmo. Tá todo mundo falando, imagine, você tá magra, você tá bem, ou você tá bem musculosa, não tem necessidade de mais. Mas eu não enxergo como essas outras pessoas. Pessoal, atividade física moderada, uma alimentação saudável fazem bem tanto para a saúde física quanto emocional. Em vários vídeos aqui eu já mostrei como uma alimentação saudável, como prática regular de atividade física interfere positivamente na evolução dos transtornos psiquiátricos. Então, além da gente diminuir o risco de chance de doenças crônicas degenerativas como hipertensão, diabetes, entre outras, para a gente cuidar do corpo sem neurose, eu preciso de um equilíbrio. O tratamento para vigorexia, ele é multidisciplinar. Então ele vai precisar de um médico psiquiatra, porque muitas vezes nós vamos precisar associar ali medicações ansiolíticas para reduzir essa ansiedade, essa compulsão por exercícios físicos. Pelo psicoterapeuta, pelo nutricionista, porque ele vai adequar a alimentação da pessoa, modulando os nutrientes e vitaminas importantes, por um preparador físico, por um professor de educação física. Então a pessoa, ela não vai ter que abandonar a prática de atividade física quando ela estiver em tratamento, mas esse treinamento vai ser orientado por profissionais com experiência na área. A terapia cognitivo-comportamental é um dos recursos que vai contribuir muito para a melhora do paciente, porque vai ajudar o paciente a identificar essas distorções de comportamento e vai restaurar a autoimagem e a autoconfiança. Infelizmente, as pessoas com vigorexia raramente admitem a sua condição.
Por isso que o diagnóstico e o tratamento vão ser instituídos muitas vezes só lá na frente, tardiamente. Se você demonstra sentimentos de inferioridade e insatisfação com a sua aparência, ou tem vergonha do seu corpo e procura esconder ele debaixo de roupas bem largas, ou acha que tá magra demais, apesar de todo mundo falar que você tá super musculoso, não aceita convites para festa porque de repente vai ter que deixar de fazer atividade física na academia, procure uma assistência médica, passe por uma avaliação psiquiátrica, porque você pode apresentar vigorexia. Importante ressaltar, não adianta ter um corpo sarado se a mente não está sadia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente se vê semana que vem com mais um tema.